Irmãos, abram comigo suas Bíblias, por gentileza, em Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos ler 3 referências: Eclesiastes, Mateus e 1 Timóteo. A primeira referência é Eclesiastes, capítulo 1, verso 9, verso 10, mais o verso 17. O que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Verso 17. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Agora abra por gentileza sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versos 22 até o 24. A luz do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Se portanto a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Agora vá, por favor. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7 até o 9. Porque nada há que trouxemos a este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitos desejos loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e na ruína. Amém. Amém. Irmãos, temos 3 textos. Um homem que tem uma história singular. Quando ele assume o trono de Israel, Salomão, Deus lhe aparece num sonho, numa visão, e diz a ele: me pede o que você quiser e eu te concederei. Ele, ainda muito jovem, nesse sonho, nessa visão, diz a Deus: eu quero sabedoria, pois o teu servo assume o trono sendo ainda criança, e precisa dessa sabedoria para essa grande tarefa. Deus lhe responde: me agradei muito do seu pedido, da sua resposta, de tal maneira que, como você não me pediu a vida dos teus inimigos, você não me pediu riquezas, e não me pediu longevidade, pediu sabedoria. Eu vou te dar as 4, eu vou te dar sabedoria como ninguém eu dei, e te darei as outras coisas que você me pediu. Então este homem, cuja sabedoria é a sua marca, diz a Bíblia que reis e rainhas iam do mundo inteiro para conhecerem a sabedoria de Salomão. Ele vai dizer: veja, tudo que é, já foi. E tudo o que temos agora, também se repetirá, de tal maneira que o tempo não é alguma coisa absoluta. Veja, tenho como dizer: isso é novo, isso é novidade. Ainda que você tenha descoberto, ainda que você tenha construído, ainda que você tenha estudado, e seja algo absolutamente novo, você diz: isso é novo. Ele, buscando na sabedoria entender, ele diz: não, isso já aconteceu antes. Isso não está preso no tempo. O passado, o presente e o futuro são um grande agora. Isso é muito maluco na nossa cabeça, porque nós estamos acostumados a pensar de uma forma linear. 1, 2, 3, 4, 4 depois do 3, que é depois do 2, que é depois do 1. A gente está acostumado a pensar em passado como algo que a gente olha e vê, existiu. Como presente, algo que a gente pega aqui. Como futuro, algo que a gente pode ter uma perspectiva, fazer projetos. A gente está acostumado com isso. Mas quando a gente para pensar, o passado não existe, porque já foi. O futuro não existe, porque não chegou. E o presente não existe, porque ele nada mais é do que o futuro que vira passado imediatamente, de tal maneira que a gente não pode segurar nada. Você não pode segurar um instante.
uma ilusão. É isso que ele quer dizer. Não adianta tentar interpretar dizendo, vidas passadas, o mundo acaba e se renova e acontece tudo de novo, o eterno retorno de Nietzsche. Não, isso não existe. O que ele está dizendo é, eu apliquei o meu coração a tentar entender todas as coisas e percebi que o tempo não é absoluto, que eu não posso me prender a nada, eu não posso dizer eu estou condicionado absolutamente pelo passado. Eu não posso dizer eu existo porque eu tenho a perspectiva de fazer alguma coisa, ou eu consegui amealhar alguma coisa que eu seguro aqui agora. Ele diz, não, isso não é assim. Fomos para outro texto, em que Jesus vai dizer para nós, de uma forma muito linda, que ninguém pode servir a dois senhores, e ele dá nome a esses senhores, Deus e a riqueza. Riqueza no sentido daquilo que o homem valoriza, e com o qual ele se valoriza. Então a pessoa se valoriza porque ela é muito sábia, porque ela fez muitos cursos, porque ela tem títulos. Sabe com quem você está falando? Eu sou general, eu sou juiz, eu sou doutor, eu sou grande artista fulano de tal. Nós nos enriquecemos com esses títulos, nós nos enriquecemos com a quantidade dos bens que nós conseguimos juntar. Eu tenho 1 milhão de reais, eu tenho 1 milhão de milhões de reais, eu tenho casas, eu tenho carros. Viu meu carro novo? Viu minha casa nova? A gente também acha que é rico quando tem o poder da arma, quando a gente acha que tem poder nas mãos de fazer o outro se dobrar à nossa vontade. Essas coisas são riquezas. Quando Jesus diz, você não pode servir a Deus e as riquezas, ele não está falando apenas de dinheiro, ele está falando dessas coisas que faz o homem se iludir, pensando que ele é mais. É quando a gente coloca qualquer coisa que disputa com Deus o primeiro lugar na nossa vida. Qualquer coisa que eu colocar na minha vida, que for maior do que Deus, eu não vou buscar a Deus porque eu tenho outro compromisso, é a sua riqueza. Eu não posso fazer mais por Deus porque eu tenho que fazer isso aqui, é a sua riqueza. Jesus está dizendo, não tem jeito de você fazer isso, você não pode servir a Deus e a riqueza. A luz dos olhos, quando ele fala dos olhos, é o entendimento, é o conhecimento das coisas, é entender as coisas. Luz é aquela capacidade de discernir para ter entendimento. Quando você tem um entendimento de todas as coisas, ele diz, toda a sua vida vai ser luminosa. Você não vai se iludir, você não vai se enganar, você não vai se iludir com o acúmulo de bens, porque você sabe que pode perder de uma hora para outra, e mesmo que você mantenha durante todos os seus dias, fica aqui e você segue sem aquilo. Você não se ilude com a beleza, nem com a força física, nem com a sua estética ou plástica, porque você sabe que cada dia rouba a sua força e a sua beleza, e você vai ficando cada dia mais fraco, e vai ficando cada dia mais feio em relação à beleza da juventude. Você não se encanta com a força, porque o forte sempre encontra um mais forte do que ele. Não tem jeito. Isso é a história da humanidade. Então você tem esse entendimento e você descobre que há uma única coisa que permanece para sempre, que não está presa ao tempo, que é Deus, é o conhecimento de Deus. Daí um dos nomes de Deus no Velho Testamento ser o Eterno. Ele é conhecido como o Eterno de Israel. Eterno não é uma coisa que existe desde sempre e para sempre. Não! Eterno é aquilo que não está preso no tempo, que não tem passado e não tem futuro. É a figura daquele sacerdote que se apresenta a Abraão, Melquisedeque, e a Bíblia diz, não há registro de onde ele veio, e não há registro para onde ele foi, significando que o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno, não tem começo, não tem fim, não está preso no passado, nem no futuro, nem é presente, porque isso seria ilusório. Então, quando você tem a luz do mundo, quando você entende, você não se encanta mais com as coisas desse mundo, você se encanta com Deus, você se encanta com o conhecimento de Deus. Mas se você não tem esse entendimento, você se prende às coisas desse mundo, você está em trevas. Trevas no sentido não de que você está amarrado ao diabo, nem que você está fazendo obras más,
mas que você não tem entendimento. Então você se ilude, você diz: eu sou bela, eu sou gostoso, eu sou bonito, eu sou forte, eu obrigo as pessoas a fazerem o que eu quero, eu tenho uma arma na mão, olha como eu sou rico, olha como eu tenho umas coisas, olha como eu sou sábio, olha quantos títulos eu tenho. Tudo isso ilusão. Jesus disse: se você vê a vida desse jeito, os teus olhos estão em trevas, todo o teu corpo, toda a sua vida vai estar em sombras, tenebroso, em sombras, em trevas. Você está perdido e nem sabe que está perdido. O maestro, ainda há pouco ministrando, ele disse que nós evangélicos, nós temos esse entendimento de que Deus é tudo para nós. Irmãos, esse é o dever ser, é o que a gente devia ser, não é o que a gente é. Não é. Não é. É o que devia ser, é o que a gente acredita que é. Mas quando a gente é confrontado, deixa Deus permitir que a gente perca dinheiro, que a gente faça um mau negócio, ou que a gente seja vítima da maldade de alguém que nos roube, ou que num plano maluco desses governos que a gente tem visto por aí, a gente perca tudo. A gente começa a reclamar de Deus. Quando surge a doença e a gente está numa época em que a doença está pegando todo mundo, a gente começa a questionar: Deus, o Senhor vai deixar eu morrer? Como se nós não fôssemos morrer. Quando a gente não tem o amor correspondido da pessoa que a gente quer, a gente começa a cobrar de Deus. A gente começa a pôr Deus em segundo lugar, porque tem tantas outras coisas para fazer. Chegou alguém em casa, porque a gente tem que estudar, porque a gente fez muito esforço, porque a gente trabalhou muito. A gente vai trocando. Então uma coisa é o dever ser, outra coisa é o que é. Jesus disse: olha, se o seu entendimento é isso, você pode ser até religioso, mas você está em trevas, você está perdido. Quais são os cultos que fazem sucesso nas igrejas? Quarta-feira eu falei sobre isso. O culto da vitória. O que é o culto da vitória? É o culto em que você vai vencer a pobreza, você vai ficar rico. É o culto em que você vai ter a casa própria. É o culto em que você vai construir alguma coisa, uma empresa do nada praticamente. Já viu os testemunhos? Os testemunhos olha, eu tinha 180 mil reais de dívida e agora paguei tudo e eu tenho dinheiro sobrando, tenho 2 carros importados, tenho casa na praia, tenho casa na montanha, tenho casa em todo quanto é lugar ele tem casa. E esses testemunhos fazem a gente ficar: oh! Mas não parece ser a mensagem que Jesus está falando aqui. Ele está falando para a gente não juntar tesouros na terra, mas juntar com Deus. Por quê? Porque os tesouros da terra são ilusórios. Jesus está dizendo para nós que nós não devemos trabalhar? Jesus está dizendo para nós que nós não devemos ter casa, carro, estudar, comprar? Claro que ele não está dizendo isso. Ele está dizendo para a gente não colocar isso como meta da nossa religiosidade, da nossa vida. Tanto que nós somos para o terceiro texto, que é o nosso irmão Paulo orientando um dos seus discípulos, e ele diz: olha, não fica buscando riquezas. Os que buscam riquezas de forma insensata caem em muitas ciladas do diabo e acabam se perdendo. Não faça isso. Tendo o nosso sustento e com o que a gente se vestir, estejamos contentes. Irmãos, quando ele fala sustento, ele não está falando apenas de 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e janta, não. Ele está falando daquilo que é necessário à nossa vida, no nosso tempo. Você precisa de um carro para trabalhar, você precisa de uma casa para morar, você precisa estudar, isso é sustento. Mas ele está falando para você não fazer disso a meta da sua vida, porque você fatalmente vai sofrer, porque tudo isso passa pela mão da gente, mas não fica. Tanto que o Salomão, um pouquinho antes dos versos que nós lemos, ele vai dizer assim: os olhos não se fartam de ver. O mar recebe as águas todas, mas nunca se farta, nunca chega ao limite. Ele está dizendo dessa coisa que nunca se sacia. Quem quer ter, seja beleza, seja força, seja poder, seja dinheiro, seja o que for, nunca vai achar a estabilidade, se sentir satisfeito, vai estar sempre em falta. É isso que ele está dizendo. E aí eu quero lembrar de Naamã, o Ciro. Vocês conhecem a história de Naamã, o Ciro, que vai visitar o profeta Eliseu porque ele era leproso. E o que ele leva para Eliseu? Ele leva roupas ricas, leva muito ouro, muita prata, muita riqueza. E ele diz:
Isso daqui é alguma coisa que o homem de Deus vai querer. Talvez se fosse hoje, ia ser muito bem-vindo, né? A gente ia poder construir um super mega hiper templo, comprar uma televisão, né? Não, o que o homem de Deus fez? Não quero a tua riqueza, pode voltar com isso para trás, pode voltar. Gente, por que Eliseu fez isso? Porque Eliseu tinha os olhos iluminados, porque ele tinha um entendimento. Olha o que o nosso irmão Paulo vai dizer para o Timóteo: aqueles que buscam riquezas acabam caindo em ciladas do diabo e ficam em grandes agonias. Ele sabia disso. Ele sabia disso. Tem uma história muito interessante. Há um homem na história chamado Alexandre, e ele tem um título, Alexandre o Grande, filho de Filipe. Ele foi maior do que seu pai. Ele empreendeu várias campanhas para engrandecer o seu reino. Era um menino novo, mas ele tinha uma ambição desmedida, mas ele consumia também sabedoria. Ele se cercava de filósofos. E ali pelo ano 325, 327 a.C., ele chega no norte da Índia. Ele carregava os filósofos da escola de Diógenes com ele. E ele chama um desses filósofos e ele diz assim: eu fiquei sabendo de um sannyasi, um yogi, que vive aqui pelas florestas e dizem que é muito sábio. Eu quero que você vá e o traga à minha presença, porque eu quero conhecer a sabedoria dele, que é tão famosa. Esse discípulo de Diógenes, que servia Alexandre, sai em busca desse homem, desse sannyasi, e o encontra numa floresta ali próxima. E o encontrando, ele estava deitado numas folhas assim, tinha feito uma cama com folhas debaixo de uma árvore, e aquele homem chega e diz: salve, sou o enviado de Alexandre o Grande, o Deus vivo, filho de Zeus. Ele manda chamá-lo para que você vá à presença dele. E ele está pronto a te cobrir de todas as riquezas que você conseguir carregar e que você nunca sonhou. Mas se você recusar, ele vai mandar cortar a sua cabeça. Olha que convite doce. Se você for, você vai ficar rico, mas se você disser que não vai, ele vai te matar. Aquele homem que estava deitado chamava-se Dandames. Dandames levantou a cabeça, olhou para aquele homem e disse: quem é Alexandre? Alexandre? Filho de Zeus? Eu também sou filho de Zeus. Zeus é Deus? Deus fez todos os homens são filhos de Deus, não só Alexandre. Alexandre é um Deus? Acaso Alexandre entrou na morte e saiu de lá vivo? Alexandre conhece todos os mistérios da terra? Alexandre tem alguma coisa que me interessa? Nada do que pertence a Alexandre me interessa. Já ouvi falar de Alexandre? Vagueia pelo mundo, sobre os mares e sobre as terras, acompanhado por muitos homens sem paz, querendo ter mais e mais e mais e nunca está satisfeito. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Alexandre, senhor do mundo, de todos os homens? Há lugares onde ele nunca foi e há povos que nunca ouviram falar o seu nome. Como ele pode ser o senhor do mundo? Não, eu não quero as coisas de Alexandre. Eu tenho aqui tudo o que eu preciso. Eu tenho as árvores que me dão as frutas que eu colho e como. Eu tenho o rio que eu bebo água. Eu tenho aqui onde me agasalhar. Diz para Alexandre que ele fique com as riquezas dele. Porque todos os que andam pelo mundo querendo ficar ricos como Alexandre, arrumam para si tantas dores, tantos trabalhos. Não, eu estou cercado de tudo o que eu preciso aqui. E quanto à ameaça dele, de que ele vai cortar minha cabeça, se ele fizer isso, ele vai me fazer um favor. Porque quando ele cortar minha cabeça, o meu corpo vai cair na terra, e vai devolver para a terra tudo que eu tirei dela. Mas o meu espírito vai seguir para Deus. O único que eu faço homenagens é esse Deus. Eu não vou fazer homenagem a Alexandre, eu não vou à presença dele. Eu só faço homenagem ao meu Deus. Sabe por quê? Porque o meu Deus não é um Deus de guerra, não é um Deus que se agrada de assassinos e nem de assassinatos,
mas é um Deus de paz entre todos os homens. Então volta lá e diz para Alexandre que eu não vou. Onésícritus, né? Que era esse enviado de Alexandre, volta e diz para Alexandre, palavra por palavra. Alexandre arregalou os olhos, disse: impressionante, ele não tem medo da morte, e nem tem a avareza, não tem o desejo de ser rico, e não tem medo de morte. Por quê? E aquele homem disse: porque ele é um ser espiritualizado. Irmãos, será que Jesus reconheceria na nossa sede de ter, de possuir riquezas, seja a riqueza da beleza, da força, do poder político, dos bens, da arma, será que ele nos reconheceria como seus discípulos? Talvez não, eu acredito que não. Porque Jesus espera que o seu discípulo seja alguém que viva normalmente no seu mundo, que trabalhe, que tenha suas necessidades saciadas, que coma do fruto do seu trabalho, mas que não viva para esse mundo, mas que tenha o seu coração em Deus e o coloque em primeiro lugar. E para a gente concluir, eu trouxe aqui algumas frases de um homem que não é religioso. Albert Einstein. Ele me impressiona, talvez o maior cientista que a gente possa nomear hoje, ganhador do Prêmio Nobel. A sua teoria da relatividade até hoje está sendo estudada, não foi esgotada. Outras das suas teorias no campo da gravidade, até hoje não conseguimos esgotar. Era um visionário, ele tinha insights fabulosos. E olha o que esse homem fez. Ele teve um aneurisma, e o médico chega para ele, eu falei isso uns dias atrás aqui, o médico chega para ele e diz, ele estava ali com, acho que 70 e poucos anos, e diz para ele, não sei agora se é 58 ou 76 anos, uma coisa assim, não estava muito velho. Nós podemos fazer uma cirurgia e o senhor tem grandes chances de ficar novo em folha. Sabe o que ele respondeu para o médico? Ele disse: eu não quero viver uma vida artificial. Eu já fiz para esse mundo tudo que eu tinha que fazer, eu quero morrer com dignidade. Irmãos, ele não tinha medo da morte, ele não era religioso. Dandames não tinha medo da morte, não era religioso como nós, vivia numa floresta nu. Sabe por que os yogis andam nus? Não é porque eles são endemoniados ou são doidos, é porque eles abrem mão até da roupa, eles não querem ter bens, eles não querem se preocupar sequer com roupa. É um entendimento muito mais avançado do que nós podemos imaginar. Esse homem era judeu, Albert Einstein era judeu, mas ele rompe com o judaísmo, ele rompe com a religiosidade, mas ele não se considerava ateu, porque ele via na ciência e nos fenômenos naturais a mão de Deus, ele reconhecia Deus na natureza. Então ele não aceitava o título de ateu, mas também não era um religioso tradicional. E ele disse algumas coisas muito interessantes. Veja o que ele diz: o tempo e o espaço não são condições em que vivemos, mas modos pelos quais pensamos. Irmãos, é um cientista, Albert Einstein, dizendo: o tempo não é absoluto, o tempo é uma forma da gente interpretar as coisas. Não foi o que o escritor de Eclesiastes disse? Tudo que é já foi, e tudo que já foi será, porque passado, presente e futuro são uma coisa só. É uma forma da gente entender as coisas. Se você sair da casinha e entender que você está em Deus, que não há tempo, que você já é um ser eterno, você não vai ter medo da morte, porque você já é eterno. Essa roupa de carne vai cair. É exatamente o que Dandames manda dizer para Alexandre: se cortar minha cabeça, meu corpo tributa a terra, devolve à terra tudo que tirou dela, mas o meu espírito segue para Deus. Como eu estou cansado, eu vou usar a palavra cansado, de crentes com medo da morte, com crentes com medo do acidente, da doença. Não entendo isso. Onde que está a fé em Jesus? E todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu ressuscitarei no último dia. Isso é basilar na fé cristã. Mas como tem medo da morte? Aí tem uma desculpa que é muito usada: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como eu vou morrer.
Irmãos, não nos é dado escolher isso. Mas uma coisa eu te digo com toda certeza: cada experiência tem o nosso número, até a da morte. Se eu tiver que morrer de uma forma dolorosa, é porque o meu espírito precisa passar por aquela experiência. Confiar em Deus é você se entregar completamente na mão de Deus, completamente na mão de Deus, e descansar. Einstein vai dizer mais, ele disse muitas coisas. O tempo não existe, nós o inventamos. O tempo é o que o relógio diz. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma persistente teimosia. O que ele está dizendo? É um vício. Pensar em passado como algo que já foi, presente como algo que está aqui e futuro como alguma coisa que está chegando. Não, o que ele está dizendo é o seguinte: a nossa vida está determinada por uma força muito maior do que nós. Cada experiência nossa, mas eu errei muito. O seu erro era necessário para você, mas o seu erro afetou a muitos, era necessário na vida daquelas pessoas. Mas eu acertei muito, o seu acerto era necessário e afetou a muitos, era necessário, e assim todas as coisas. Sabe o que ele diz? Ele diz que a matéria é apenas energia vibrando, mas num nível tão baixo que pode ser visto. E como é energia, tudo que acontece a um toca a todos. Ele está dizendo que a gente não tem que se preocupar, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Por isso, quando o médico disse: a gente vai fazer uma operação e esse aneurisma vai ser resolvido, só vai viver mais 30 anos, ele disse: longe de mim, quero isso não, já fiz o que eu tinha que fazer, eu sei que isso daqui não sou eu, isso aqui é uma roupa que eu visto, essa carne é uma roupa que eu visto, eu não sou isso, eu sou um espírito. É isso que ele está dizendo. O que mais que ele disse? Ele disse: veja, a realidade é uma ilusão, ainda que muito persiste. Irmãos, eu tenho falado para os irmãos da importância de entrar no silêncio de Deus. Ainda ontem, na madrugada, eu escrevi um pouquinho sobre isso no grupo de oração, eu acho, ou no grupo da comunidade. Porque eu estava estudando na madrugada e meditando, e eu passei por um sonho, por uma visão em que coisas me foram faladas, e aí eu resumi naquilo que eu escrevi. E aí, quando eu vou estudar um pouquinho sobre Einstein, olha o que eu li, olha que pérola desse cientista. Penso 99 vezes e não encontro nada. Nada. Eu tento resolver, eu tento fazer, eu tento entender e não consigo. Aí ele diz: eu paro de pensar, começo a nadar no silêncio. Olha a expressão que ele usa: eu começo a nadar no silêncio. E eu digo para vocês há muito tempo, entrar no silêncio de Deus. E olha o que o Einstein disse: e a verdade vem até mim, e uma revelação me vem. Sabe o que ele está dizendo? A teoria da relatividade, todas as teorias gravitacionais, todas as teorias da física quântica que ele formulou, não foi fruto dele ter estudado muito, não foi fruto dele ter pesquisado muito. Ele disse: estava pronto, e Deus trouxe e me entregou. Irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, com tudo isso, que Deus tem um plano na sua vida. E esse plano na sua vida vai se cumprir. Você não precisa forçar a barra, você precisa entrar na presença de Deus, você precisa cultivar a presença de Deus, você precisa se alegrar em Deus. Não viva para esse mundo, porque se você viver para esse mundo, se você quiser as coisas desse mundo, você estará em trevas, não em trevas da malignidade, mas em trevas da ignorância. Você vai se encher de egoísmo, você vai se encher de orgulho, você vai se encher de avareza, você vai se encher de coisas que absolutamente vão se perder aqui, e você não vai se desenvolver, e as coisas de Deus não virão a você. Mas se você colocar a busca de Deus em primeiro lugar, como Dandames fez, como Eliseu fez, como Paulo orientou Timóteo, como Jesus nos orientou e como Salomão nos contou em Eclesiastes, se você entra no silêncio de Deus apenas para homenagear Deus e somente a Deus,
Sabe o que vai acontecer? O plano de Deus vai se cumprir na sua vida, porque as verdades de Deus virão para você com uma clareza. As coisas vão acontecer, as portas vão se abrir, e você não vai dizer de situações de tristeza que elas são ruins, e você não vai dizer de situações de grandes alegrias que aquilo é o que faz a sua vida, porque tristeza e alegria são nomes que nós damos para etapas que nós temos que passar. Quando você passar por uma situação difícil, se lembre que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle de nada. E quando você estiver numa situação muito boa, não se esqueça de Deus, trocando por essa situação muito boa, porque isso também vai passar. Se volte para o Senhor, o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus?